Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. O TN1 está começando agora, quarta-feira, 9 de fevereiro. Você vai ver em destaque na edição de hoje. Faca fica cravada no corpo de uma mulher. É mais um caso de violência praticada por homem que não aceita o fim do relacionamento. E o caso do jovem que teve a barriga aberta numa praia chama atenção para o consumo de drogas sintéticas usadas em ambiente hospitalar que podem levar à morte. Homem joga lixo em vereadores. Ele ficou revoltado com a aprovação de aumento de salário do prefeito e aumento do vale alimentação e verba de gasolina. Um olhar para o pequeno Lucas. O menino sofre de uma doença que provoca fraqueza muscular. O tratamento é caro e a família precisa de ajuda. E a gente fortalece a corrente de solidariedade com os amigos do TN. TN1 está começando agora e desde que o caso do jovem que teve a barriga cortada numa praia de Guarapari ganhou repercussão nacional, muito se fala sobre o perigo das drogas sintéticas, né? A notícia de que o rapaz teria usado fentanil, uma droga 100 vezes mais potente que a morfina, chamou a atenção dos especialistas. A polícia, inclusive, já fez apreensões do entorpecente aqui no estado e alerta. Muitos têm usado fentanil como se fosse LSD, o que dobra o risco de uma overdose. Uma substância potente, um perigo que está mais perto do que se imagina. Fentanil. De acordo com esse especialista em farmácia, o fentanil é de acesso restrito, ou deveria. É 100 vezes mais potente que a morfina. O fentanil faz parte do grupo da morfina, do grupo dos opioides. Uma substância 100 vezes mais potente do que a morfina. O importante é efeito analgésico, ou seja, diminui a dor, tem efeito sedativo e é utilizada na indução do coma e também em procedimentos de anestesia geral. Essa substância não é obtida em farmácia, muito menos por venda livre, apenas de uso hospitalar e sob intenso controle de consumo. O relato de uso da substância de forma irregular por norte-americanos é confirmado pelo perito da Polícia Federal no Espírito Santo. Essa droga se tornou uma droga de abuso e uma droga preocupante, principalmente nos Estados Unidos, onde ela se apresenta da forma injetável e acabou levando por overdose muitos usuários ao óbito. No Brasil, essa droga apareceu sob a forma de selos e não sob a forma injetável e normalmente confundida com LSD. Muitos usuários, inclusive muitos traficantes, vendem esse produto como se fosse LSD e na verdade se trata de uma substância sintética colocada nesses selos. O assunto se destaca no momento em que um caso chocante, que você viu primeiro aqui no TN com exclusividade, é um dos mais comentados no país. Na madrugada de 16 de janeiro, um casal de namorados de 21 e 20 anos teria sido atacado na Praia do Ermitão, que fica num parque ambiental em Guarapari, na região metropolitana. Ele foi encontrado com um corte na barriga profundo e com parte do intestino exposto. Um pedaço do órgão chegou a ser encontrado na praia. O caso viralizou com diversos questionamentos e suposições compartilhadas nas redes sociais do que teria acontecido naquela madrugada. E ainda não foi esclarecido pela polícia. O rapaz de 21 anos continua internado em um hospital aqui da Grande Vitória. A namorada, na época dos fatos, chegou a ter ferimentos, foi medicada e já teve alta, inclusive já passou até por exame de corpo e delito. Ela, os pais dela e também os vigias do parque onde tudo aconteceu já prestaram depoimento à Polícia Civil. Inclusive, nesse relato, a jovem confirmou aos investigadores que, junto com o namorado, usou LSD. O relato ainda informou a associação da droga com bebida alcoólica, o que potencializa os efeitos. Uma bebida alcoólica, né, que é um depressor do sistema nervoso central, na verdade faz um efeito inverso. Então você está usando duas drogas que têm basicamente o efeito inverso uma da outra e isso pode gerar diversos problemas. Essas drogas realmente elas podem causar, né, sintomas psicóticos e entra aí alucinação, delírio, principalmente alucinação visual, né, que a pessoa começa a ver coisas que não existem.
E esse tipo de droga realmente tem sido utilizada muito frequentemente pelo público jovem, né? E isso traz muita preocupação, porque se misturada com bebida alcoólica ou outras drogas, que é o que acontece comumente, principalmente em baladas, isso pode desencadear várias situações. Os advogados que representam os jovens não confirmam, mas também não descartam, se em vez de LSD, o casal pode ter consumido fentanil por engano, nem se há vestígios da substância no sangue dos dois. O fato é que no dia 25 de janeiro, durante uma operação da Polícia Civil no estado, um laboratório de drogas foi encontrado numa casa em um morro aqui da capital. Entre os materiais apreendidos, esse pó branco, confirmado na época pelos peritos como sendo a substância fentanil. Se o LSD e outras drogas sintéticas já utilizadas em larga escala são perigosas, o fentanil pode ser mortal. Gente, o clima esquentou ontem na Câmara de Vereadores de Guarapari. Populares se revoltaram depois da aprovação do aumento no salário e benefícios para vereadores, prefeito e vice-prefeito do município. Ao final da sessão, já do lado de fora, um apitaço foi feito como forma de protesto. Além de vaias, populares também gritavam que a aprovação era uma vergonha. Este homem ficou tão nervoso que arremessou um saco de lixo contra os parlamentares. Com a aprovação do projeto, olha só, o prefeito da cidade, Edson Magalhães, passa a receber R$ 16.900, um reajuste de 28% no salário, ou seja, mais de 3 mil a mais por mês. Já os vereadores vão ganhar reajuste nos auxílios de alimentação, que passa de R$ 910 para R$ 1.800, e no auxílio combustível, de R$ 780 passa para R$ 1.560. E também o de saúde, que sai de R$ 520 e vai para R$ 700. Dos 17 parlamentares que estiveram na sessão, 13 votaram a favor dos aumentos e 3 votaram contra. Gente, um jovem foi morto a tiros no meio da rua, no bairro São Conrado, em Vila Velha. Esse crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Fragmentos das balas ficaram em meio ao barro. A munição foi usada para assassinar um jovem. Breno Botas foi morto com vários tiros. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira, no bairro São Conrado, em Vila Velha. Breno saiu de casa por volta de 8 da noite. Ele estava de bicicleta e teria ido a um bairro vizinho aqui a São Conrado, que é Ulisses Guimarães. Por volta de 9 horas ele veio embora, passou por aqui. Quando chegou aqui nessa esquina, um carro branco estava parado ali. De dentro mesmo do carro, os ocupantes abriram fogo contra o rapaz. Foram ouvidos 10 tiros. Pelo menos 8 deles atingiram Breno, que não teve chance nem de ser socorrido. Ele morreu exatamente aqui, nesse local. A movimentação na rua após o crime foi registrada por moradores. O celular que Breno carregava desapareceu. Minutos antes de ser assassinado, ele publicou uma foto na rede social. Nela, o jovem aparece com um cigarro na mão. Ele está acompanhado. Breno, segundo a polícia, estava a serviço do tráfico de drogas local, o chamado Vapor. Ajudava na venda, era usuário de drogas também. O mesmo veículo branco, usado para assassiná-lo, teria sido utilizado em outro ataque em Jabaeté na mesma noite. A informação foi postada em um grupo de conversas do bairro. A publicação ainda diz que os ataques teriam relação com a morte de um empresário em Cariacica, assassinado durante um assalto. Bom, essa informação ainda vai ser investigada pela Polícia Civil. Por enquanto, os autores do crime não foram presos. Na Serra, um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros no dia do aniversário da mãe. Que triste, né? Lucas Fraga Rosendo, de 23 anos, foi baleado no meio da rua, no bairro Felrosa. Ele tinha ido visitar a avó quando foi surpreendido pelos disparos. A mãe de Lucas esteve no local do crime e se desesperou. Disse à polícia que o filho foi morto no dia do aniversário dela. A polícia está investigando o caso, mas por enquanto nenhum suspeito foi detido. E o assunto agora é violência contra a mulher.
e, infelizmente, casos que não param de acontecer, tá? Vamos chamar o nosso repórter Luciano Rossetti, que traz 3 histórias diferentes, né, Luciano? A primeira envolve denúncia de mulheres contra um tatuador. O que aconteceu, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, amiga e amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Falando sobre o primeiro caso, né? Uma dona de casa de 35 anos foi brutalmente agredida pelo marido dela de 19 anos. Esse caso aconteceu na tarde de ontem no bairro Jabura, em Vitória. A vítima, em depoimento à polícia, disse que o homem chegou bêbado em casa, completamente transtornado e violento. Então ele já chegou em casa, partiu para a agressão, com socos, pontapés, ele feriu muito a vítima. E essas agressões ocorreram na frente do filho do casal, de apenas 1 aninho. A criança, inclusive, estaria no colo da vítima durante as agressões. Quando essas agressões terminaram, a vítima conseguiu sair de casa, foi para outro bairro, encontrou a polícia, acionou os policiais militares, eles foram até a casa do casal e prenderam o homem de 19 anos em flagrante. Ele foi autuado por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha. E também por resistir à prisão dos militares, porque ele estava ali transtornado, né, encrencou com a polícia, não queria ser preso, deu um trabalho para os policiais, mas ele foi detido sim e já foi encaminhado para o presídio de Viana. Um fato que chama a atenção nesse caso é que essa mulher disse que essa vez não foi a primeira que aconteceu. Essa não foi a primeira vez que aconteceu essa agressão desse nível. Ela foi agredida outras vezes, só que das vezes anteriores ela ficou calada. Dessa vez ela resolveu abrir a boca e denunciar. Caso grave, né, minha amiga? Gravíssimo. A gente está até vendo a foto aí, o olho dela ficou bem roxo, né, Luciano? A gente abriu o vivo falando aí do caso da denúncia dos tatuadores. Acho que você vai falar daqui a pouquinho. Agora, você traz uma informação de uma tentativa de feminicídio em Pinheiros. Essa vítima ficou com uma faca cravada no peito, é isso mesmo? Isso mesmo, amiga. Infelizmente, esse caso aconteceu na tarde de ontem no município de Pinheiros, no norte do estado. Um homem de 43 anos agrediu a ex-namorada dele, também de 43. Ele não aceitava o final do relacionamento, não aceitava o término do namoro dos dois. Ele partiu para cima dela com uma faca, deu várias facadas no tórax da vítima. E por último, ele deu a facada mais grave, que a gente tem aí inclusive uma cena do raio-x aí, ó. A faca ficou cravada nas costas da vítima. Uma coisa assim, surreal, né? O filho de 25 anos da vítima presenciou as agressões, tentou separar, apartar a briga, mas ele não conseguiu porque foi ameaçado pelo agressor de 43 anos. Ele tentou fugir, despistar a polícia, foi para outros bairros, mas não teve jeito, ele foi encontrado pelos policiais militares, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e também será encaminhado ao presídio. Que horror, quanta violência. Ô, Luciana, agora sim você traz, né, informação de mulheres que estão denunciando um tatuador que teria cometido abuso, isso dentro do estúdio de tatuagem, né? É isso mesmo? Pois é, amiga, um caso bizarro que aconteceu aqui no estúdio famoso de tatuagem aqui na capital, em Vitória. Esse tatuador ele está sendo denunciado por assédio sexual de várias vítimas, né? Uma vítima denunciou, depois outra denunciou, e isso deu coragem para que todas formalizem uma denúncia aqui na Delegacia da Mulher. O que essa vítima contou pra gente? Ela disse que o tatuador agia da seguinte forma: independente da tatuagem que ela fosse fazer, ele mandava a vítima se deitar na maca, na cama lá que faz a tatuagem, né? Se ela fosse tatuar o pescoço, ele mandava a vítima deitar, o ombro, mandava deitar, braço, antebraço, enfim, tatuagens que poderiam ser feitas tranquilamente com a vítima sentada, mas ele mandava ela se deitar. E quando ela se deitava, o que ele fazia? Ele pegava a mão da vítima e colocava no meio das pernas dele e ficava ali se esfregando. É uma coisa difícil da gente falar agora, na hora do almoço, mas não tem outras palavras para a gente falar, né? Ele pegava a mão da vítima, colocava no meio das pernas dele e ficava ali roçando, se esfregando. Isso contrariava, né? Constrangia as vítimas. Uma delas tentou sair, se levantou, foi para o banheiro, ele disse que iria junto. Ela foi salva pelo telefone que tocou. Uma história muito bizarra, uma mais bizarra que a outra. Inclusive, a nossa produção conseguiu contato com uma das vítimas e ela mandou um áudio para a gente contando tudo. Vamos ouvir.
Eu fui no estúdio deles para poder fazer a tatuagem aqui em Vitória. Chegando lá, a princípio estava tudo normal, ainda tinha gente no estúdio. Só que eu estranhei depois, quando ele pediu para eu fazer a tatuagem deitada, sendo que a tatuagem era no braço. A princípio eu achei estranho, mas depois ele falou que como a tatuagem demorava muitas horas, então seria mais confortável talvez para mim. Falei, beleza. Logo no início, eu pensava que eu esbarrava sem querer nas partes íntimas dele. E eu puxava o braço sem querer, né? Aí pedi desculpa. Só que teve momentos que eu percebi que ele puxava meu braço, vinha com força, arrastava a cadeira pra frente e prendia a minha mão assim nas partes íntimas dele e ficava raspando, ficava roçando na minha mão. Aí ele começou a fazer algumas perguntas impróprias, se eu tinha alguma tatuagem íntima e se eu tivesse o que era. Aí teve uma hora que ele passou assim a mão na minha coxa e falou, você tem uma coxa bonita, poderia fazer uma tatuagem na coxa, nunca pensou, não? Eu pedi pra ir ao banheiro, ele falou que queria ir comigo. Eu falei que não precisava. Quando eu voltei, eu pedi pra poder fazer a tatuagem sentada e eu pensei que ia acabar, né, que ele ia parar, eu pensei que tava acabando também, mas continuou. Cara, que história absurda, que história bizarra, né? Só lembrando que esse estúdio de tatuagem é um estúdio muito famoso, super conhecido aqui na capital, em Vitória. Eles têm mais de 14 mil seguidores no Instagram. E nossa produção descobriu agora de manhã que o perfil deles no Instagram mudou de nome e agora está fechado ao público. As vítimas estão se reunindo para poder formalizar uma denúncia aqui na Delegacia da Mulher em Vitória. Que absurdo, né, minha amiga? Volto com você. Um absurdo e serve até de alerta, de repente, para outras pessoas que passaram pela mesma situação tomarem coragem de denunciar. Inclusive, Luciana, a gente está tentando desde cedo entrar em contato com esse estúdio de tatuagem para ouvir, né, o outro lado da história, mas até então, até agora, a gente não conseguiu esse retorno. Qualquer novidade, a gente atualiza quem está em casa assistindo a gente. Obrigada, meu amigo, pelas informações aí. Valeu, bom trabalho. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente? É o seguinte, ele tem apenas 2 anos e meio, mas carrega uma luta e tanto. Lucas já passou por 11 internações devido a uma doença que o impede de sentar, engatinhar e também andar. Agora, a família pede ajuda para levar a criança para São Paulo. Lá, exames serão realizados para descobrir o que está causando essa fraqueza muscular e qual que é o melhor tratamento para essa doença. Maurício e Ellen programaram a gravidez logo após o casamento. Lucas nasceu de parto normal e não apresentou nenhum problema de saúde nos primeiros 3 meses de vida. Mas os pais perceberam que o bebê não tinha muitos movimentos nas pernas e não apresentava firmeza no pescoço e nas mãos. Foi quando veio o primeiro diagnóstico. A primeira coisa quando a criança tem esse problema, né, de ser fraquinho, eles chamam de hipotonia, que é uma fraqueza muscular. Isso não é um diagnóstico, mas é um sintoma que pode indicar um universo de doenças, né? E daí para frente ele só começou a fazer muitos exames para investigar. Quando Lucas completou 9 meses, teve bronquiaspiração, o que piorou o quadro de saúde dele. Hoje o pequeno está com 2 anos e 7 meses. Em casa, um quarto foi todo equipado para dar continuidade ao tratamento. Mas há uma semana, Lucas foi diagnosticado com Covid e está internado neste hospital em Vila Velha. E aí o Covid, na verdade, acabou agravando ainda o quadro dele neurológico, né? Então hoje a gente está nessa luta com ele aqui internado. E nesses 2 anos e 7 meses de vida, Lucas já foi internado 11 vezes. E para um diagnóstico mais preciso, ele precisa passar por exames lá em São Paulo, no Centro de Referência de Doenças Raras e Neuropediatria. Mas mesmo se ele for pelo plano de saúde ou pelo SUS, o custo é alto. Por isso que os pais precisam de ajuda. Mesmo passando pelos profissionais mais competentes aqui do estado, né, nós esgotamos todos os recursos de investigação do Lucas aqui. Então, a nossa intenção, né, o que nós desejamos é levar o Lucas para um grande centro, onde ele tem acesso, né, a uma equipe multidisciplinar, onde ele tem acesso a exames mais específicos, a equipamentos inclusive mais específicos, para que a gente consiga descobrir o que o Lucas tem verdadeiramente. Tudo isso geram custos, né? Eu só trabalho na minha casa, minha esposa teve que ser abdicar do serviço dela para poder cuidar do nosso filho, então temos esses custos que nós precisamos arcar com as despesas de hospedagem, alimentação, né, de todo o processo de estar numa outra cidade. Pais dedicados que aguardam ansiosos pelo tratamento e recuperação do filho e juntos dividem o mesmo sentimento. A gente poder
curtir o nosso filho, da gente poder viver, né, com ele normalmente e ele brincar, correr, fazer tudo como outras crianças fazem. Que ele curta a infância dele, né? Porque até então ele não está curtindo a infância. Então é isso que a gente sonha para ele, que ele fique bem. Com certeza. E a gente, claro, fica aqui na torcida para que o Lucas consiga passar aí por esses exames e assim ter direito a um tratamento. E se você de casa puder ajudar a família, é só entrar em contato com o Maurício ou com a Ellen. Anota aí o telefone deles, é o 999499661. Muita saúde para o Lucas. Gente, quem precisou pegar ônibus no terminal de Taparica ontem à noite teve que enfrentar, além da fila, a escuridão. Isso mesmo, teve apagão por lá, tá? Os passageiros registraram o breu total na hora de voltar para casa. Por nota, a Ceturb informou que a falta de energia foi na região do bairro Jockey, devido à interrupção do fornecimento pela EDP. O gerador do terminal foi acionado, mas só por volta das 7h15 da noite a energia foi restabelecida. Hoje pela manhã, as instalações e luminárias ali do terminal foram avaliadas para verificar se ocorreu algum dano. A Polícia Federal realizou uma operação em uma empresa de venda nova do imigrante suspeita de extrair granito de forma ilegal. Essa empresa teria lucrado aproximadamente R$8 milhões, isso em 2 anos, tá? O delegado que comandou a operação falou sobre as investigações. Vamos ver. Segundo a Polícia Federal, a Operação Rolling Stones começou após denúncias de que uma mineradora em Venda Nova do Imigrante estaria extraindo granito de forma irregular, ilegal e também prejudicando o meio ambiente. Ainda de acordo com a Polícia Federal, essa empresa não tinha licença do Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA, e nem autorização da Agência Nacional de Mineração. A empresa admitiu ter extraído, entre os anos de 2018 e 2020, o equivalente a 25 mil metros cúbicos de granito, um valor aproximado de R$8 milhões. Foram cumpridos na cidade de Venda Nova do Imigrante 2 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos sócios dessa empresa. Em um dos imóveis de cunho residencial, as equipes de investigação localizaram um pequeno cômodo onde funcionava o escritório dessa empresa. Com isso foram apreendidos mídias, diversos documentos que a partir de agora passam a ser analisados a fim de identificar outros envolvidos com a prática criminosa. Os investigados vão responder pela prática de extração mineral ilegal e usurpação dos bens da União. Se condenados, podem pegar de 6 meses a 5 anos de prisão, além de serem multados. Bom, agora 12h25, vamos voltar a falar com a nossa repórter Suzy Faria, que traz pra gente outro caso policial lá de Santa Maria de Jetibá. Suzy, é o seguinte, um casal foi preso por porte ilegal de arma, mas o que chamou a atenção da polícia aí nessa história foi um relato ameaçador que essa mulher teria divulgado aí numa rede social. Isso mesmo, Bruna. Ela usou a conta dela no Instagram para poder fazer ameaças. Entre as muitas informações que ela deu, dizia inclusive que ela era criminalista, como se quisesse dizer que era advogada, né, criminalista. E ela foi fazendo várias ameaças. E olha, esse vídeo viralizou. Não apenas isso, como também o marido dela acabou expondo nas redes sociais fotos em que ele estava utilizando uma arma, mostrando e às vezes até ameaçando. Pois bem, amiga, a polícia tomou conhecimento desse caso e a gente vai ouvir um pouco dessas ameaças que essa mulher fazia enquanto na rede social, dirigindo ali para os moradores ou para pessoas bem específicas que ela queria atingir. Vamos acompanhar um pedaço. Vai ter gente subindo ao meu mando, mas não é só para um serviço, são para mais serviços que vai ser executado que eu vou mandar fazer, porque eu sou aqui, eu falo e faço, eu não sou de falar e não fazer, eu sou de ir na porta, tirar satisfação e enfiar o espeto no meio da cara, como eu já fiz com um aqui, né? Se tiver que matar, eu também mato, morrer eu não morro não, mas eu mato sim. Você viu que mulher brava? Pois bem. A polícia, sabendo dessa informação, foi até a casa dessa mulher, em Barracão, no Rio Posmoster, lá em Santa Maria de Jetibá. Quando chegou lá, a mulher quis negar, dizer que não era ela que tinha feito todas aquelas acusações nas redes sociais. Mas não colou, né?
a polícia acabou identificando, ela confessou que realmente era ela, e o marido disse que tinha adquirido aquela arma que ele aparece nas fotos de uma pessoa aqui em Vitória para dar segurança a ele e à família dele. Acontece que ele contou para a polícia onde estava a arma, a polícia foi atrás, não encontrou, aí a mulher teve que confessar que tirou do lugar que o marido tinha dito e escondeu debaixo da cama, e essa arma foi recolhida. Mas essa história não parou por aí não, viu? A polícia também fez uma revista na casa, acabou encontrando cerca de R$17 mil em dinheiro. Encontrou depois também R$22 mil em cheque, mais R$3.600 em dinheiro, enfim, muito. Aí a polícia suspeitou de que aqueles valores poderiam ser agiotagem. Pois bem, o casal foi preso e levado para a delegacia de Aracruz, onde prestou depoimento. Ela, de 35 anos, e ele, de 38, acabaram confessando para a polícia que não eram advogados, não, que ela não era advogada, mas sim comerciante, que o dinheiro que ela tinha guardado em casa era referente à venda de algumas roupas, ao empréstimo que ela pegou, e pagariam juros aí de 17% ao mês durante 90 dias. Enfim, depois de ser levada para a delegacia, esse casal, eles acabaram sendo autuados como o crime de posse ilegal de arma de fogo. Recolheram fiança e foram liberados para responder por crime, por esse crime de posse irregular de arma de fogo, em casa. Lembrando, muito importante saber, que tudo aquilo que se fala na rede social, a gente tem. Sem dúvida. E será que na frente da polícia essa mulher estava valente assim? Não sei, né? A Suzy já saiu daqui, mas fica aí o agradecimento pelas informações. Gente, é o seguinte, a Polícia Civil prendeu um dos bandidos que assaltaram e atiraram dentro de um supermercado na Serra. Muito triste essa história, a gente lembra, foi em janeiro. Nessa ação, uma funcionária foi atingida por um tiro e morreu. O caso aconteceu no dia 15 de janeiro, em Nova Carapina 2. Os criminosos chegaram de carro e anunciaram um assalto. O vigilante do supermercado atirou contra os bandidos e um deles revidou os disparos. Nausete Honorino, que trabalhava como caixa, foi atingida por um tiro e infelizmente morreu no local. O vigilante também ficou ferido. Ontem, o delegado responsável pelo caso informou que um dos suspeitos do crime havia sido identificado e preso. Ele não deu mais detalhes dessa prisão. O prazo para desocupação do mercado de peixes da Vila Rubim foi prorrogado até a próxima sexta-feira. A gente está acompanhando ali a situação dos comerciantes, né? A maioria dos moradores já deixou o local, mas tem gente que afirma que não tem para onde ir. Leonardo tem uma oficina de motos e também mora no segundo andar do mercado de peixes na Vila Rubim. O mecânico diz que não tem condições de desocupar o imóvel. Não tem como eu fazer o prazo de eu terminar, porque dependo de peça, que não é assim fácil. O prédio do Mercado do Peixe foi inaugurado há 52 anos. Na parte de baixo, que dá acesso à Vila Rubim e Vitória, são vendidos os pescados. Durante a reforma do imóvel, eles serão remanejados para a parte da frente do local. A previsão é dia 14, a gente tem que estar desocupando essa área aqui, que vai ser feito o escoramento. Já a parte de cima dá acesso à Avenida Pedro Nolasco, no centro. Aqui são 4 lojas, além das moradias. Neste andar, todos foram intimados a desocupar a área até esta terça-feira. Os moradores irão receber aluguel social. Mesmo assim, estão indignados. Já desocupamos a casa, não tem mais ninguém morando no prédio. Agora só os comerciantes, os comércios. Só 2 famílias teve direito ao aluguel social. Eu e um outro meu vizinho. Tá uma situação triste, né? Muitos anos morando aqui, depois de quase 28 anos morando aqui, ter que sair assim dessa forma. Segundo a prefeitura, a reforma é necessária porque a estrutura do prédio corre o risco de desabar ou até mesmo acontecer um incêndio. Ainda de acordo com a prefeitura, nesse segundo pavimento, onde tem comércio, quando a obra for concluída, essas lojas não serão reabertas. Aqui vai funcionar um dos setores administrativos do município. A decisão revoltou quem trabalha nessa área. Infelizmente, a atividade comercial ali, de forma irregular, não há como ser atendida com recursos públicos, então eles não estão dentro desse aluguel social. E com a ordem de desocupação expedido pelo Ministério Público, esses comerciantes contam que não têm para onde ir. Eu vou ficar até amarrado aqui até o último que seja o momento. Eu não sou um ladrão, eu trabalho, cara.
Onde eu já trabalhei, já entreguei serviço. Dá vontade até de chorar. Triste demais. A prefeitura diz que, por determinação judicial, 2 famílias foram contempladas com o aluguel social. Diz também que segue prestando apoio assistencial possível dentro do que permite a legislação municipal. Vamos falar de coisa boa agora? Atenção, você que tem aquela dificuldade para enxergar, tá? A Prefeitura de Vitória está oferecendo 195 mil consultas e exames de vista para os moradores da capital. 195 mil consultas e exames oftalmológicos. São 20.400 consultas e mais de 174 mil exames. Um aumento de 70% no número de atendimentos. Com o dinheiro economizado, a Prefeitura agora oferece esse serviço e está zerando a fila de espera. As consultas e exames de vista estão sendo realizados na Santa Casa. Para ser atendido, marque uma consulta na unidade de saúde do seu bairro aqui em Vitória. As unidades de saúde encaminham para a Santa Casa. Lá, o médico te avalia e, caso seja necessário, ele encaminha você para a Santa Casa. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Vitória para atender você, cidadão, com todo o respeito que você merece. Quarta-feira, é claro que tem oportunidade de emprego aqui no TN1. Mais de 200 vagas disponíveis no Cine de Vila Velha. Vamos lá! Costureira de máquina overlock, auxiliar contábil, auxiliar técnico em refrigeração e muito mais. Acesse vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 600 vagas pra caramba, né? Ajudante de entrega, churrasqueiro, auxiliar técnico em segurança do trabalho. Veja os detalhes em cariacica.es.gov.br. Vamos para uma pausa, rapidinho, na volta. Carro capota na reta da Penha. O motorista não tinha habilitação e havia bebido. O número de mortes pela Covid nesses primeiros dias de fevereiro já é maior que todo mês de janeiro. E ainda, Banco de Alimentos de Vitória arrecada mais de 3 toneladas de alimentos, comida que vai chegar à mesa de quem precisa. A gente volta rapidinho, não sai daí não. 12h35, TN1 está de volta falando de um acidente que aconteceu na reta da Penha ontem à noite. Olha a imagem, o motorista perdeu o controle e o carro capotou na pista próximo ao canteiro central e ainda atingiu outro veículo. Isso aí aconteceu na entrada do bairro Santa Lúcia. A polícia militar foi ao local e constatou que o licenciamento do Fiesta estava atrasado e o condutor inabilitado, ou seja, estava dirigindo sem a carteira de motorista. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi conduzido para a primeira delegacia regional. O SAMU esteve no local, mas, por sorte, ninguém ficou ferido. Responsabilidade, né? O assunto agora, gente, é a 4ª onda da Covid. Atenção, esse mês o número de mortes pela doença nos primeiros dias já é maior que todo o mês de janeiro. De acordo com a Secretaria de Saúde, nós não estamos no pior momento, mas a preocupação, claro, ainda é muito grande. Tem previsão de 4ª dose para os idosos, então vamos conversar com a repórter Manuela Machado, que tem mais informações para a gente ao vivo. Manuela, minha amiga, bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, Bruna. Boa tarde a você e a todos. Realmente é uma informação que preocupa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, apesar dos casos de Covid-19 terem diminuído essa semana, se compararmos aos dados da semana passada, ainda existe a preocupação, principalmente com os idosos acima de 70 anos, que são as principais vítimas do vírus aqui no Espírito Santo. Por isso que a vacinação, a testagem são tão importantes neste momento ainda de pandemia. Nós estamos aqui no terminal de Itaparica, em Vila Velha, onde acontece também um dos pontos de testagem. E eu vou pedir para o nosso câmera, o Ronivaldo, mostrar. Está vazio, 2 pessoas apenas, 2 mulheres, aguardando para serem testadas se estão ou não com a Covid-19. São pessoas que apresentam sintomas da doença ou que vão viajar e precisam, né, dessa comprovação que não estão com a doença, né, com a Covid-19. E a Secretaria também Estadual de Saúde tem uma outra preocupação agora com o retorno às aulas, com as crianças e adolescentes. Em março, a Secretaria espera aí vacinar 90% das pessoas nessa faixa etária. Mas vamos acompanhar a coletiva do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes,
e também do subsecretário Luiz Carlos Reblin, que atualizaram os dados da Covid aqui no Espírito Santo. Vamos acompanhar. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 80% dos leitos pediátricos estão ocupados no Espírito Santo. E com a volta às aulas, algumas medidas devem ser adotadas nas escolas. Se alguém testou positivo, essa pessoa será afastada do seu ambiente ali, seja aluno, seja trabalhador da educação. Seus contatos serão testados. O governo do estado e o Ministério da Saúde não estão exigindo a vacina contra a Covid-19 aos alunos. Mas a Secretaria Estadual de Saúde espera que até o dia 15 de março, 90% das crianças e dos adolescentes sejam imunizados. Não temos uma cobertura vacinal satisfatória de crianças, por isso estabelecemos a meta de alcançar até o dia 15 de março 90% das crianças vacinadas contra a Covid-19. Temos orientado explicitamente que estratégias de vacinação nas escolas sejam adotadas como estratégias preferenciais para alcançar rapidamente uma ampla cobertura de primeira e segunda dose nas escolas, tanto da educação fundamental quanto do ensino médio. As ações que nós desenvolvemos para a implantação do comprovante da vacina para frequentar alguns espaços coletivos tem esse objetivo, estimular a vacinação das pessoas. E mesmo com a notícia da queda de 40% dos casos de Covid-19 no estado na última semana, o secretário de Saúde faz outro alerta em relação ao número de pessoas não vacinadas. Temos um percentual importante de pessoas que estão com esquema de vacinação incompleto, atrasado, e os nossos 3% de população adulta ainda não vacinada continua representando mais de 30% da ocupação hospitalar nos leitos de UTIs Covid em todo o estado do Espírito Santo. 1 milhão de pessoas já receberam a terceira dose da vacina contra a Covid, o que representa 30% da população capixaba. Em contrapartida, 310 mil doses ainda estão em atraso. E, de acordo com a CESA, os idosos representam 70% dos casos de morte por Covid no Espírito Santo. Reconhecemos que a pandemia continua impactando em óbitos, principalmente a população idosa. Representa aproximadamente 70% dos óbitos que acontecem pela Covid-19. Por isso, a aplicação da quarta dose ou o reforço anual é analisado. Nós compreendemos que pode ser uma importante e acertada estratégia, neste momento, instituir uma dose de reforço adicional ou a quarta dose para a população idosa, especialmente aquela que tem mais de 70 anos. A CESA disse ainda que as cirurgias eletivas devem ser retomadas em uma semana. Temos uma agenda de expansão de leitos em curso, que será preservada e mantida, inclusive para poder garantir que a reversão dos leitos dos hospitais próprios e estruturantes, hospitais estratégicos e também de alguns hospitais filantrópicos possa acontecer ao longo das próximas semanas, retomando cirurgias eletivas e retomando o atendimento a outras condições de saúde. E reforçando, o agendamento para testagem pode ser feito através do site agendamento.es.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Bruna. Tá certo, Manu. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Gente, a perícia concluiu que o piloto de rally encontrado morto do Ceará foi vítima de um infarto. Daniel Santos, de 36 anos, foi encontrado morto no dia 28 de janeiro em uma trilha no interior do Ceará, 2 dias após desaparecer. O piloto estava perto de uma moto e ainda estava de capacete. O laudo da perícia apontou que ele sofreu um infarto do miocárdio. Daniel era empresário, natural de Nova Venécia, casado e pai de 2 meninas. A viúva do piloto descobriu que estava grávida logo após o velório do marido. E atenção, motoristas, tá? Agora, em alguns cruzamentos onde há indicação, vai ser permitido avançar o sinal vermelho em Vitória. Mas, é só onde tem a placa indicando, tá, gente? Por favor. Luciano Rosetti vai explicar direitinho essa história pra gente. Veja aí na reportagem. Virar à direita no sinal vermelho, pode ou não pode? Agora pode. Mas como assim? É que a Prefeitura de Vitória está orientando os condutores que é permitida a conversão à direita quando o sinal estiver fechado em alguns cruzamentos. Isso é para que o trânsito não fique agarrado toda vez que o sinal fechar.
Se ele estiver de frente para o semáforo e o sinal estiver vermelho, não tiver pedestre e ele vê que existe a placa para fazer conversão à direita livre, então ele olha no seu redor com toda a diligência, então ele pode fazer essa ação mesmo com o sinal vermelho, não vai ser multado. Mas eu tenho que frisar que é apenas onde tem a placa, porque é onde que foi feita a análise para fazer essa conversão com segurança. Mesmo que o motorista vire à direita no sinal vermelho, a prioridade é sempre do pedestre. A atenção tem que ser redobrada, viu? Mas tem gente que acha que mesmo assim ainda vai ter risco e não concorda com essa ideia. Eu, como pedestre morador daqui, esse sinal ali nunca foi respeitado. Mesmo fechado, eles sempre viravam à direita ali, converger ilegalmente. Falta muito incentivo educacional, as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Na verdade, eles nem sabem o que é aquela placa ali. Tenho uma filha de 8 para 9 anos e estou ensinando ela a atravessar a rua na faixa, para que ela pode um pouquinho mais adiante sair sozinha, para ir no bairro, andar no bairro tranquilamente. Agora, eu falo com a minha filha para atravessar na faixa e não vai adiantar, porque ela sempre achou que o verde é para ela passar e o vermelho é para ela esperar. É por isso que um trabalho de conscientização está sendo feito. É claro que o motorista ou o motociclista só pode virar à direita no sinal vermelho nos cruzamentos que tiverem aquela placa amarela ali, ó, livre à direita, prioridade pedestre. No total, 32 cruzamentos daqui da capital vão ter essa informação. Essa iniciativa começou na semana passada. A primeira mudança foi feita na rua Dona Maria Rosa, com acesso para o bairro Andorinhas. Nesta semana, a mudança está sendo feita na rua Ferreira Coelho, com a rua Neves Armon, na Praia do Suá, onde nós estamos. Na semana que vem será na Leitão da Silva, com a rua Juiz Alexandre Martins de Castro, no bairro Santa Luísa. Vitória tem 235 cruzamentos semaforizados. A equipe foi para campo e verificou que 32, neste momento, estão aptos a receberem essa placa de conversão à direita livre. Como que vai funcionar? A cada semana nós vamos instalar uma placa no ponto. Por quê? Porque de forma gradativa nós vamos habituar o motorista a fazer essa conversão com prioridade ao pedestre. Os condutores, em geral, gostaram da ideia. O trânsito fluiria melhor, né? Desde que haja segurança e entendimento das pessoas. Eu acho ótimo, cara. Por sinal, tem um semáforo lá em Jardim Cambori, na Norte-Sul, que deveria ser assim também. Porque não tem fluxo pro outro lado e aí facilitaria muito mais a vida, né? Então, se você for virar à direita, dá para aproveitar. Tá vermelho e pode. Beleza, eu vou lá então. Tem que ter atenção e respeitar sempre o pedestre, né? O cronograma, com todas as mudanças no trânsito, está lá no site da Prefeitura. Dá uma olhadinha, vitoria.es.gov.br. Olha, para muitas famílias, colocar comida na mesa todos os dias tem sido um desafio e tanto, né? Mas em meio a esse cenário complicado, o Banco de Alimentos de Vitória arrecadou só em janeiro, gente, 3 toneladas de alimentos que estão sendo distribuídos para quem precisa. Dona Rosângela tem 62 anos, sempre trabalhou com limpeza. Há 2 não consegue trabalhar porque desenvolveu problema nas articulações. Hoje ela mora com o filho que também está sem trabalho. Os dias têm sido difíceis para os 2. Pôr a comida na mesa se tornou praticamente impossível. Há 3 anos atrás, com R$100 eu comprava uma cesta básica, comprava 1 quilo de carne e um pente de ovos. E hoje eu não consigo comprar nem 2 quilos de carne por R$100. O nosso dinheiro perdeu o valor. Ela se cadastrou no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e hoje recebeu uma cesta de alimentos do Banco de Alimentos Herbert de Souza, da Prefeitura de Vitória. Ajuda de toda forma, de todo jeito, porque o dinheirinho que entra do auxílio, o que eu faço? Compro uma carne, uma verdura, que eu não vou ficar comendo só arroz e feijão puro, né? O Banco de Alimentos recebe doações de supermercados e hortifrutis. São alimentos que não atendem às exigências para comercialização, mas estão aptos para o consumo. Tem direito a receber esses kits famílias em situação de vulnerabilidade. Para ter direito, um dos caminhos é fazer a inscrição
no CRAS. Nós temos uma família que está em vulnerabilidade, que passa por algum tipo de necessidade, deve procurar os nossos serviços, especialmente o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos 12 espalhados pelo território. Procure um CRAS mais próximo. Temos também o agendamento online no site da Prefeitura para que esse primeiro atendimento possa ser feito e uma equipe avalie quais são as políticas sociais que devem chegar até essa família. E todos que desejarem podem se tornar parceiros e doadores do Banco de Alimentos. É só você entrar em contato por meio do Fala Vitória, com o telefone 156 ou também por outro telefone, que é o 3382-6388. Vamos de emprego, porque o Cine de Vitória tem 58 vagas. Instalador de insufilme, auxiliar de manutenção predial, padeiro, ourives. Acesse trabalhavix.vitoria.as.gov.br. Já o Cine da Serra tem 548 oportunidades, muita coisa, hein? Técnico de enfermagem, recepcionista atendente, mestre de obras, auxiliar mecânico. Veja em maisemprego.serra.as.gov.br. Quarta-feira, 9 de fevereiro, veja os destaques do jornal A Tribuna. Multinacional vai investir e contratar 200 para o setor de petróleo. Na foto principal, na luta por um lugar no livro dos recordes. Bandido faz arrastão em ônibus e é preso por lutadores de jiu-jitsu. Consumidora ganha indenização de 37 mil por comprar carro usado com defeitos. Em esportes, Fla e Galo já se bicam antes da decisão da Supercopa. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, ninguém segura a mulher quando ela gosta de si. Paixão e casamento após os 50 anos. E o Ministério vai decidir entre quarta dose ou vacina anual. Bora ver como é que tá ficando o tempo hoje, como é que ele vai ficar mais tarde também. Já tá aqui, ó, tô vendo que o sol tá pocando no céu da capital. Quarta-feira de instabilidade em praticamente todo o estado, apesar da gente estar vendo o sol brilhando aí. O sol vai aparecer agora à tarde também, mas só que bem mais tímido do que a gente está vendo agora. E no final do dia, o tempo deve mudar de vez, tá? Pancadas de chuva e trovoadas podem acontecer aqui na Grande Vitória, então você já separa aí seu guarda-chuva, sua sombrinha, e as temperaturas devem ficar entre 24 e 30 graus. O calorão continua, né? Vamos para uma pausa, rapidinho, na volta. Produto para limpar vidro tá caro pra caramba, né, amigos? Então, bora de dica valiosa. A gente vai te ensinar uma misturinha para deixar os espelhos e as vidraças brilhando. Você não perde, não. A gente já volta. 12h56, TN1 tá de volta e hora de dica boa para quem quer dar aquela faxina em casa. Você quer dar aquela caprichada nos vidros e espelhos? Difícil de limpar, né? São tantas manchas. Você quer deixar tudo brilhando? Tem dificuldade? Cola aí que é sucesso, porque a Vanusa Santana vai trazer uma dica pra gente. Olha aí. Na varanda, na sala, no banheiro, na fachada de prédios, vidros e espelhos estão em quase toda parte. Principalmente dentro de casa, mantê-los limpos é tarefa difícil no dia a dia. O mercado oferece uma infinidade de produtos, mas a limpeza nem sempre dá certo. Tenho certeza que você cansou só de olhar tanto espelho e tanto vidro para limpar, não é mesmo? Esse tormento eu passo em casa, você que está aí me assistindo também. Só que hoje a gente vai trazer uma solução prática e rápida. Ela vai ser dada pela Mara Vieira, que é uma personal organizer e também ela dá muitas dicas de limpeza no Instagram dela. Pra você ter ideia, a gente está aqui num apartamento onde ela trabalha. Como ela é muito organizada, foi difícil encontrar um espelho e um vidro sujo para poder a gente demonstrar para vocês em casa. A solução está aqui, ó. Uma porta que está desmontada, ela não está no lugar. Ela acabou ficando com muita poeira. Aqui, ó, a gente vai agora mostrar para vocês como essa dica dá certo e vai facilitar o dia a dia de você aí, dona de casa. Existem várias dicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, Vanusa, é analisar o grau de sujidade do vidro. Se o vidro estiver muito sujo, como é esse caso aqui, a gente vai limpar de uma forma.
Mas se o vidro não estiver tão sujo assim, a gente vai limpar de outra forma. E hoje a gente vai fazer essa demonstração aqui, dessas duas formas. Vamos à limpeza de um vidro bem sujo. Encha um borrifador de 500 ml com água. Adicione uma colher de sobremesa de detergente incolor ou branco. Molhe um pano e esprema bastante. Pegue um outro já úmido e inicie limpando a esquadria. Enxugue com um outro pano seco. Agora vamos aos vidros. Torça o pano e borrife a mistura de detergente com água. Comece a limpeza de cima para baixo. Vá passando o pano no sentido horizontal. Vire o lado sujo do pano e repita o processo. Na sequência, passe o pano totalmente seco. O segredo é fazer movimentos circulares de forma rápida para evitar que a mistura seque. E olha só o resultado. Ficou limpinho. Para o resultado ficar perfeito assim, tem algumas diquinhas, tá? A Mara já me falou algumas delas. Uma é que realmente na hora de você fazer a limpeza não pode ter sol, ou seja, tem que limpar na sombra. Áreas grandes como essa aqui, como essa mesa, tem mais ou menos quase que 2 metros, tem que ser limpa por parte. Por quê? Porque quando você vai colocando o produto vai acabar secando e aí vem a manchinha que é tão indesejada. É isso mesmo, Mara? Certinho, Vanusa, você aprendeu tudo certinho. Essa parte ali eu já limpei, agora vamos ver se você vai conseguir limpar esse lado aqui. Vamos lá. Test drive sempre, né, gente? Me aguarde, peraí. Segura pra mim, por favor. Seguro. Vamos lá. Se o vidro não estiver muito sujo, é só borrifar a mistura de detergente e água num pano seco e limpar a superfície sempre de cima para baixo. Vire o pano e repita o processo se for necessário. Aí é só lustrar com um outro pano seco. Para a limpeza do espelho, basta borrifar a mistura no pano seco. Aí é só limpar a área até que fique sem manchas. Gente, muito fácil, né? É só pegar aí a dica da Mara e colocar em prática dentro de casa. Coisa boa, né? Muito boa dica, que legal, gente. Você quer mais super dicas? No Instagram da Mara tem várias outras, então anota aí para você conferir. Mara Vieira Organizer, mas se escreve Organizer. Tá aí na tela. Segue a Mara lá que tem muita dica especial. Hora da gente encerrar o TN1 desta quarta-feira. Agora, 1h01 a gente vai ficando por aqui. Beijo enorme para vocês, tá? Até amanhã.